Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e era uma vez dois irmãos gêmeos muito grudados e unidos pela própria genética e pela vida, quando de repente vem alguém e separa os dois com um serrote. É uma situação traumática e eles sangram e choram bastante, apesar de que com o passar dos anos cicatrizam e eles começam a viver de maneira independente um do outro e são felizes dessa forma, até que chega uma época onde a mesma pessoa que separou ambos com um serrote de maneira tão traumática resolve costurá-los novamente com uma linha de crochê. E é exatamente essa situação do nosso queridos TCG e OCG, que são as bases do Yu-Gi-Oh! No card game físico no geral. E muito bem, meus amigos, estou aqui para poder falar com vocês uma parada sobre o Yu-Gi-Oh! No geral, já que o Master Duel, que é a parada do momento do Yu-Gi-Oh! Afinal de contas, o Master Duel foi lançado aí há pouco tempo, há pouquíssimo tempo, mas muitas coisas já estão sendo debatidas em volta dele. Afinal de contas, o que é o Master Duel? Quando eu fiz um vídeo falando aqui sobre os problemas que eu vejo, os problemaços que eu vejo no Master Duel, e de fato tem, mas algumas coisas podem acontecer, porque simplesmente o que eu particularmente acho é que ele não foi lançado da forma que deveria, no sentido de não ficou claro o que de fato é o Master Duel, ou então, fazendo a meia-culpa, os jogadores que não estão acostumados com, por exemplo, o Duel Links, ou até e só jogam TCG, só jogam o Dueling Book, só joga físico mesmo, a galera pode não ter se ligado, de fato, no que é o Master Duel. Talvez a proposta seja uma proposta diferente do que a gente vinha imaginado. E nesse ponto de vista você pode acabar se frustrando quando a parada não é o que você esperava. Mas quem sabe já era um alinhamento que todo mundo imaginava que seria. Baseado nisso, muitas dificuldades foram encontradas, como por exemplo, a banlist, apesar de ser uma banlist própria, ela se apropriou de uma banlist do OCG de alguns meses atrás e aplicou isso no jogo, sendo que é muito mais próximo, extremamente próximo do que era o OCG há pouco tempo atrás. Em compensação, é um choque de realidade muito grande para quem vem do TCG. Porém, além das coleções, que, como eu falei lá no meu vídeo, não tem coleções atuais, até porque tem coleção que só existe no OCG, mas não existe pra gente TCG. Porém, e se o Master Duel for uma parada única, uma amálgama aí que vai poder juntar os irmãos siameses, TCG e OCG, que se separaram há tanto tempo atrás e agora finalmente eles vão andar de mãos dadas? Afinal de contas, o Master Duel é um jogo completamente diferente. Eu falei que era um universo paralelo, como se fosse algo estranho, mas quem sabe essa seja a proposta e o Master Duel de fato é um universo paralelo, é uma terceira camada de jogo do Yu-Gi-Oh! Fora o Duel Links, fora o IRL, né, o jogo físico, agora temos um terceiro Yu-Gi-Oh! Que é o Master Duel. Então o assunto de hoje é esse, vamos debater um pouquinho sobre a união e essa criação desse universo paralelo. Afinal de contas, o Doutor Estranho mexeu em muita coisa e bagunçou o multiverso. E agora temos um terceiro universo para poder explorar, que é o Master Duel. O assunto de hoje basicamente é esse, meus amigos. Partiu, então vamos lá. Muito bem, então eu vou pedir tempo básico só pra tirar essa webcam aqui da frente pra gente poder acompanhar juntos ali atrás com a tela do Master Duel, enquanto eu vou comentando. Beleza? Então aqui eu só tenho que me acostumar porque eu troquei aqui o layout. E agora a gente vai poder acompanhar juntos aqui na tela do Master Duel. Beleza? Então, o que eu quero falar, qual o objetivo desse vídeo? É da gente poder discutir um pouquinho sobre esse universo paralelo, que vai ser o universo real, na verdade, dependendo de como você vai encarar o Yu-Gi-Oh! O Master Duel não foi criado, aparentemente, para ser um simulador de Yu-Gi-Oh! E eu falei isso desde o começo, que o que era importante no Master Duel, uma das coisas importantes, era que ele fosse um jogo que se sustentasse por si só, que tivesse ali a proposta de tentar atrair um público novo, não só jogadores de fora do TCG/OCG, como o Duel Links, por exemplo, mas também como novos jogadores que nunca jogaram Yu-Gi-Oh! E eu vou começar a jogar isso aqui, esse jogo que tá no hype. E aí a galera vai lá e tem que ser abraçada de alguma forma, tá? Então,
Baseado nisso, esquecendo toda a questão ali das singles que tem no jogo, na ranqueada, esquecendo tudo isso, como que vai proceder o jogo do Master Duel? Creio eu que é um universo plausível e palpável o de unir novamente, porque aqui vai ser tudo dentro de um único servidor. Eu não sei se no Duel Links é assim, tá? Eu posso fazer um vídeo depois com o Arthur e com o Tio falando sobre isso. Não sei se no Duel Links é assim, creio que seja, não tem diferença, não tem porquê num jogo online ter essa diferença de OCG e TCG. Até porque a Konami anunciou, e aí é que entra o erro de interpretação do jogador que joga o Yu-Gi-Oh! Como uma parada mais competitiva. A Konami citou que vai ter questão competitiva, torneios e também mundial de Yu-Gi-Oh! Isso automaticamente colocou na cabeça dos jogadores que, meu Deus, eu vou poder pegar o TCG, jogar no Master Duel usando ele desse simulador, e a partir daí, meu Deus, eu vou aplicar o que eu já jogo, ao invés de jogar no DB, eu vou jogar aqui. Pode ser que não seja isso. O fato de ter o Mundial próprio não quer dizer que isso aqui vai substituir o Mundial do TCG que já existe. Afinal de contas, isso pode tirar a motivação das pessoas quererem jogar o torneio IRL, os YCS da vida para se classificar. Por mais que seja uma experiência completamente diferente, não é que se fossem iguais as pessoas iam parar de jogar o Yu-Gi-Oh! Físico, mas ia diminuir. Ou pelo menos ameaçasse diminuir. Não sei sobre isso, é uma coisa completamente empírica que eu tô falando aqui, aleatória, tá? Com um achismo meu. Pensando nisso, o fato de ter um jogo competitivo no Master Duel dá essa margem pra gente. Tá, vai ter mundial, vai ter torneio, de fato, oficial pela Konami. Só que não é pegar o TCG e transpor pra cá. É um mundo novo. É o mundo do Master Duel. E o Master Duel é o universo próprio. A partir do momento que você começa a enxergar dessa forma, você começa a aceitar as coisas de uma maneira muito melhor. Se é que alguém tá com um problema tão grande quanto eu com esse jogo. Vendo por esse ponto de vista, eu consigo aceitar isso de maneira muito melhor. Agora, vamos falar um pouquinho da história do TCG e do OCG. Eu fiz um podcast há algum tempinho atrás, que você pode ver aqui nesse card, com o Tio e com o Rodrigo Torres, que a gente falou das exclusivas TCG. E pra quem não sabe, se você não sabe, dá uma olhada nesse podcast porque ficou muito bom. Mas, só dando uma recapitulada muito básica, o Yu-Gi-Oh! TCG e OCG eram a mesma coisa. Sempre foram, desde os primórdios da criação do Yu-Gi-Oh! A questão é que as coleções eram mais ou menos como era hoje. São lançadas primeiro no OCG, passados-se alguns meses, ela era lançada no TCG. E mesmo assim, com exatamente a mesma pool de cartas, a banlist era a mesma. Qual o problema que isso gera? Se você tem uma coleção que é lançada no OCG em janeiro, e aí ela chega no TCG em março, tem 3 meses de loucura pra aquela box estar legal, valendo com as cartas daquela coleção, até que ela chegou no TCG. E como a banlist era a mesma pros dois universos, supondo que 2 meses depois do lançamento da coleção no OCG, tivesse alguma coisa fora de controle e precisasse de lista. Aquilo nem chegou pro TCG, e como que já vai ter uma lista que vai irritar algo que a gente nem jogou ainda no TCG? Tá ligado? É estranho. É muito estranho e muito complexo de fazer isso, porque as coisas não eram lançadas simultaneamente. E eu acho que isso é uma questão que não consegue, senão eles fariam isso, mas eu acho que isso não pode ser feito no card game físico. Então, com o passar do tempo, o que foi acontecendo? Essa parada de a banlist é a mesma, a pool de cartas é a mesma, mas o impacto das coisas lançadas, principalmente por causa de sempre os lançamentos tornavam-se mais impactantes e aumentavam o power level do jogo. Isso fazia com que sempre houvesse cada vez mais necessidade de ter hits na banlist para controlar o jogo de alguma forma. Outra coisa que agravou essa parada foram as exclusivas TCG, porque hoje em dia a gente vê as cartas que são exclusivas ao OCG, não existe pra gente, blá blá blá, mas antigamente tinham as exclusivas TCG e eram muito impactantes. Hoje ainda tem exclusiva TCG, é óbvio, mas são arquétipos. E quando vem uma carta exclusiva TCG, elas nem são tão impactantes assim. E geralmente são mais em staples no geral, não são coisas para um arquétipo específico. Como por exemplo, o Nibiru, o Dark Ruler e o Shifter eram exclusivos TCG e foram muito impactantes. Beleza, mas fora isso, você tem muito mais cartas de mais arquétipos lançados por TCG exclusivo, como o Plunder Patrol, como o Beetrooper. É mais nessa vibe. Só que antes eram cartas de a Konami lançava um arquétipo, o TCG pegava esse arquétipo e aí lançava um suporte bom pra ele. O arquétipo existia no TCG, no OCG e no TCG também, por consequência, mas o TCG tinha carta absurda, um suporte TCG absurdo que não existia no OCG. Isso fazia que, gradativamente, com esse tipo de carta existindo, exclusivas TCG, tendo uma carta específica aqui para um arquétipo e não tendo lá pro OCG, mesmo que o arquétipo fosse o mesmo, isso causava uma diferença absurda no metagame. Então você pega questões diferentes aí. Lançamento primeiro lá no OCG,
pra depois ter o lançamento aqui. E mesmo assim tem necessidade de uma banlist. E a banlist era a mesma pro 2 universos. Isso faz com que, querendo ou não, vai ter uma discrepância aí na porra do metagame. A necessidade de uma banlist faz com que o hit precise ser feito, mas ele não possa ser feito, porque a carta ainda nem foi legal pro TCG. Você já vai lançar a carta limitada pro TCG, que porra é essa? Tá ligado? Outra questão, exclusivas, fazendo com que exclusivas para um arquétipo impactante o suficiente pra causar mundos, pra fazer mundos diferentes existirem no TCG e no OCG, porque as cartas eram diferentes. Com o passar do tempo, a Konami foi distanciando isso, e aí percebeu que tá, não dá mais, a gente precisa fazer banlists diferentes pra TCG e pro OCG e assumir que são mundos diferentes. Começou de maneira tímida, mas com o passar do tempo isso foi ficando escancarado e um abismo muito grande ficou entre os dois mundos. Essa é a dificuldade enfrentada pelo Master Duel, do meu ponto de vista. A Konami precisa fazer isso de uma maneira branda, mas que ao mesmo tempo tem que ser muito bem pensada. E eu acho que o início foi péssimo pra isso, tá? O início foi péssimo. Eu vou abrir aqui no meu Master Duel, aqui no menu em Forbidden Limited Cards, e vou abrir aqui a banlist. Com essa banlist aqui, a Konami colocou várias cartas banidas, beleza, várias delas são muito boas de estarem banidas, o Dragon, o Linkross, o Mystic Mine. Algumas coisas são intersecções aqui entre o TCG e o OCG, Gambler, Goblin, Mermaid, Sorcerer, o Firewall tá banido? Ah não, mas tem a Errata, né? O Kirin eu acho bem legal, ele tá banido, enfim, tem um monte de cartas aqui. E aí entra nas paradas, que tem muitas cartas que, por exemplo, o Buster. Pra que o Buster tá limitado? Mas no OCG ele tá limitado há anos. E no TCG ele já foi a 1, voltou a 3. Muita gente gosta desse deck. Brilliant Fusion tá banido pra gente. Isso aqui é igual. Essa Floodgate é horrível. O OCG tem isso, de ter Floodgate lá, tá ligado? E eles têm um Maxi A3, por exemplo. Eles têm umas Floodgate lá aleatórias. Acho que o Macrocosmo tá A3. Não sei se aqui no tá A3, mas no OCG eu tenho quase certeza que o Macrocosmo é A3. O Colosso, a carta banida pra gente aqui, ele tá limitado. Tudo bem que tem outros hits que fazem com que isso seja muito mais suportado, né? Como por exemplo o Hulk A1 e o Dark A2. Ou é o Horror A2. É uma coisa nesse sentido. A Harpa, por exemplo, não tá banida pra eles. Não tá banida aqui, porque no OCG ele não tá banida. Mas a Galatea tá limitada. E o Gisto tá limitado. A Anaconda tá limitada por algum motivo. Enfim, o Zeus tá limitado. Eu gosto dessa limitação, tá? Inclusive. O Nadi tá limitado, meu Deus. Eu gosto também dessa limitação, porque é uma carta injusta, mas o Calamity tá liberado. Então assim, no final das contas, por mais que seja uma banlist própria, e ela e isso faz pensar muito mais de que de fato a Konami vai tentar unificar os dois mundos e criar um jogo completamente novo, mas ao mesmo tempo isso é preocupante, porque a banlist vai ter que ser feita de uma maneira tão boa e tão bem pensada que eu acho que não tem preparo pra isso. O que deveria acontecer? Eu posso fazer um vídeo depois falando de cartas que precisam ser mexidas pro Master Duel ser um jogo legal. A parada da match nas ranqueadas é algo crucial. É crucial ter. É crucial ter. Não precisa match substituir a single, tá? Pode ter os dois. Tem gente que tá falando que tá demorando muito, mas é inegável que o Yu-Gi-Oh! Quando você pega o Yu-Gi-Oh! Pra ser jogado somente com o single, sem side, é inegável que fica um jogo completamente... Cara, é muito ruim de jogar, na moral, é muito ruim. É muito estranho de estar jogando essa merda. E se for na vibe que tá agora, fica pior ainda, porque você tem vários paradoxos horrorosos. Por exemplo, quando você tem decks como são, e eles são muito fortes, muito opressivos, basicamente, vira um jogo de dado, tá? Quem ganha no dado, escolhe primeiro, você vai dar FTK nos amiguinhos. Tem paradas que consegue jogar pra cima de Maxi e ignorar a Maxi, porque os jogadores de TCG eles têm que aprenderem a jogar com a Maxi de volta. E o que acontece? Se o teu Maxi não tem quem comprar, você vai tentar usar o Maxi como uma ferramenta de intimidação, ou usar o Maxi pra o teu crossout ser dado no Maxi do oponente, por exemplo. Mas se você não tem cartas de impacto pra comprar, o deck que dá FTK vai continuar te dando FTK. E você vai ter 20 cartas na mão com 0 pontos de vida. Ou vai ter 20 cartas na mão sem poder ativar nenhuma, porque o cara fez Calamity, ou o cara fez o Hongo, ou o cara fez alguma porra nesse sentido que não te deixa fazer nada. Ou seja, as tuas cartas não adiantam, porque você não vai conseguir fazer nada. Você não vai conseguir colocar os teus monstros na mesa e o cara vai te matar. Então, algumas coisas precisam ser reeducadas quando pra isso ser real. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem a possibilidade de reunificar o OCG e o TCG? Tem. Vai ser bom? Olha, eu acho que os jogos estão tão diferentes que vai ser um período de transição traumático, um pouco traumático, até desanimador eu diria, mas é possível, contanto que as banlists sejam muito boas. A Konami tem que caprichar, mas muito, e isso, pra ser caprichoso, pra ser uma banlist caprichada e equilibrar o universo, você tem que equilibrar o Yu-Gi-Oh! E não tem que equilibrar o TCG ou o OCG.
como que você vai fazer esse equilíbrio? Eu acho que o Maxi, eu acho ele extremamente chato porque ele coloca o mundo inteiro ao redor dele, tá? O OCG, por exemplo, os decks são feitos em volta do Maxi, por exemplo, o Cold Stock e o Dragon Maid foi colocado na tier list porque são decks que são mid-range, conseguem assassinar muito rápido. Outra parada que é chatíssima é isso, a forma assassina que os decks conseguem chegar. Você morre porque sim, os jogos não vão durar mais do que 2 turnos e você não tem side pra poder compensar isso, não tem. Então, é chatíssimo. Então, a Konami vai ter que compensar isso de uma maneira muito boa. Calamities banido, você vai ter que diminuir o ceiling do jogo e você vai... Eu não sei como faz isso! Eu não sei, mas é complicado, cara. Pode existir? Pode. Mas sempre vai incomodar um dos dois lados. E obviamente que a Konami vai priorizar o lado OCG. Então, eu acho que, ainda mais com essa banlist, que é própria, mas que basicamente é uma cópia do OCG, tá ligado? De alguns meses atrás. Então, vai existir esse mundo? Vai. Mas a gente, basicamente, nós do TCG vamos ter que nos adaptar a começar a jogar o OCG. Porque a Konami é japonesa. Obviamente, a prioridade de mercado é pro Japão, pro OCG no geral. Então... basicamente, ela vai colocar o OCG aqui. Eu acho que essa banlist é praticamente uma cópia do OCG, com algumas poucas diferenças. E, com o passar do tempo, ela vai lapidar essa banlist. E a gente vai ter que se adaptar a jogar com essa banlist. O que não é nenhum problema, contanto que não seja levado a ferro e fogo do jeito que tá no OCG, cara. Porque, porra, ela tem que lapidar isso aqui e tentar fazer uma intersecção, tá ligado? Pega isso aqui, do jeito que tá, e vai cortando umas paradas. Eu não quero jogar com Colossus no jogo, tá ligado? O Maxi até pode existir, mas, cara, tem que ter muitas edições. O Calamities tem que estar banido. Ele já foi banido, de fato. Enfim, dá pra juntar? Dá. Muitas coisas podem acontecer, mas eu acho complicado. Mas, partindo do pressuposto que o Master Duel é um mundo novo e tirando completamente as amarras de OCG e TCG, a gente vai conseguir ter o universo do Master Duel. Eu só espero que ele seja feito da maneira correta. Qual é a maneira correta? O jogo tem que estar saudável. Basicamente é isso, nada além disso. O jogo ficando saudável, a gente vai conseguir jogar tranquilamente, principalmente se forem singles, tá? Porque do jeito que tá, jogar cara ou coroa não é divertido. E a banlist pode corrigir isso. A banlist corrigindo isso, beleza. E a Konami anunciando isso, que não tem diferença de OCG e TCG. O Master Duel é um universo próprio e paralelo. Tem alguns indícios que eu vou trazer mais à frente que vão comprovar isso, apesar de já estar meio óbvio. Mas, tendo isso em vista, ok, a gente não precisa esperar mais nada de diferente. A gente sabe que vai ser isso e vamos focar nisso. O problema é que não foi anunciado dessa forma. Mas eu acho que é isso que vai acontecer. Sim, o Master Duel é um universo paralelo. Sim, o Master Duel vai unificar o OCG e o TCG. A gente vai ver isso tudo de volta. E sim, é só uma forma de dizer que TCG vai jogar o OCG agora. E a partir de agora, eles vão moldar o jogo baseado nos acontecimentos. Foda-se o TCG. É tudo em cima do OCG. E a partir dessa lista que tem agora, o jogo vai ser moldado. E nós do TCG vamos ter que nos adaptar a jogar o OCG no único server, com orientais e ocidentais coexistindo no mesmo universo. É ruim isso? Não. Só precisa ser bem feito e bem trabalhado. Mas enfim, meus amigos, por hoje é isso. Eu espero que você tenha entendido. Eu acho que eu não consegui falar o que eu queria, sinceramente, mas eu espero que você tenha entendido mesmo assim. Espero que tenha gostado, como que achou. Se gostou do vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo, sim, é claro. Se inscreve. É isso aí, valeu, falou e até mais.